Boa noite. Meu nome é Serafim, né? Eu sou o professor, curador acadêmico de um curso de WCM que nós estamos lançando. Vou falar um pouquinho aí da minha carreira profissional. Eu fiz muito Senai quando menino, né? Comecei na siderurgia, meus primeiros 5 anos foram na Cosipa, né? Que depois passou a se chamar Usiminas. Depois eu fui para a Delphi Automotive, né? Que era inicialmente lá atrás no grupo do grupo General Motors e passou aí a ser uma sistemista como maior fornecedor da GM, mas hoje já fornece para outras montadoras e outros clientes. E em 98 eu comecei a ter aí o primeiro contato com manufatura enxuta, né? Na Delphi, e aí tive aí um longo período de aprendizado. 2003 fiz alguns projetos de Six Sigma, trabalhando na área de otimização de processo. E em 2006 vim aqui para o Whirlpool em Joinville. Fiquei aqui 9 anos, né? Um grande período na Embraco, fiquei um outro período do outro lado lá nos refrigeradores. Em 2015 eu me aposentei, né? E passei a trabalhar com consultoria, fiz parceria com o pessoal do Kaizen Institute há um tempo e venho dando aula aí desde 2016 e prestando aí alguns trabalhos em treinamentos, em alguns projetos no mercado. E a ideia, né, de trabalhar esse curso, né, de criar esse curso foi algo que a gente já discutia entre colegas dentro da empresa lá atrás e agora isso está se consumando aí. E então nós vamos começar essa masterclass aqui com um pontapé inicial dando aí um overview sobre o WCM, né? A sua origem, de onde veio, como se implementa, qual é a rotina do WCM, né? A diferença entre WCM e Lean Manufacturing, se é que há diferença, né? Se tem algo aí que substitui algo ou se nada substitui nada. A gente vai conseguir aí nessas duas próximas horas deixar isso de forma um pouco mais claro aí e trocar experiências, ok? Vamos falar então inicialmente sobre a definição e origem do WCM. O WCM, por definição, ele busca melhorar a segurança, a qualidade, né, a logística, reduzir paradas no fluxo de processo e aumentar a produtividade, né? E o requisito básico, como todo programa de melhoramento contínuo, né, tem que haver o total comprometimento da alta gestão, ou seja, tem que ser de cima para baixo, tem que ser modelo chuveiro e não modelo banheira, né, como a gente costuma dizer aí no nosso linguajar da estrada de manufatura. Então esse é o seu pré-requisito principal, ok? Os 3 elementos essenciais, né, do WCM é combater de forma sistêmica a cada desperdício e perda existente em toda a cadeia da manufatura, né? Para isso, o WCM traz uma estrutura que, ao meu ver, fantástica, né? Interessante para atacar perdas, né? O envolvimento das pessoas, né? As pessoas preparadas para atuar, né? Nas suas respectivas atividades, em todos os níveis da manufatura, da empresa, né? E a utilização rigorosa de métodos, né? E de ferramentas corretas para atacar os problemas incorretos, né? Ter a ferramenta certa, ter o remédio certo. Okay? Esses 3 tópicos são muito importantes, tá? Combate sistêmico a cada desperdício, envolvimento das pessoas e a preparação das pessoas e a utilização rigorosa de métodos de uma caixa de ferramenta metodológica para combate às perdas. Então, esses 3 pontos são de fundamental importância. E a gente vai ver um pouquinho mais para frente por quê. Tá? Os objetivos do WCM, e aí agora vem um impacto um pouquinho maior, né, durante aulas que eu tenho dado, quando se fala disso, gera muita discussão, mas os objetivos do WCM é buscar 0 acidente, né? Então, uma empresa WCM
não tem mais acidente, é acidente zero, né? Não aceita outro número a não ser o zero. Zero quebra, máquinas não quebram mais, né? Zero defeito, né? Zero refúgio e o zero estoque dentro do processo produtivo, né? Que acho que é o mais, esse é o que provoca mais discussão, né? Quando a gente fala em zero estoque dentro do processo, as pessoas, não, é impossível zero estoque, eu não consigo trabalhar se eu tiver zero estoque, né? Mas nós vamos ver um pouquinho mais para frente esses 5 pontos aí em detalhes e vai dar para a gente se convencer de que é possível chegar aí quando uma empresa se torna excelência em WCM, tá? Então esse é o grande impacto do WCM, né? Como uma ferramenta estruturada de melhoramento contínuo dentro de uma gestão de manufatura, tá? O número 0 é a meta e não se discute, ok? Foco de priorização são nas perdas com maior custo, então o WCM também ele acaba trazendo essa particularidade, né? Que é custo. Qual é a perda que me causa mais prejuízo do ponto de vista financeiro, tá? Então, o primeiro workshop que acontece, né, que precisa acontecer no WCM, o time principal de finanças é convocado para jogar. Então, essa é uma outra particularidade especial dentro do WCM. O pessoal de finanças vem para o jogo, precisa vir com dados e precisa participar do primeiro workshop, que é o desdobramento de perda dentro da empresa. Trazer os dados, discutir dados para encaminhar melhorias. Então, esse é um ponto importante, né? Então, a estrutura do WCM, ela move a organização em uma única direção, é todo mundo indo para o mesmo lado, então tem que ser uma decisão tomada de forma muito madura, né? A seleção das áreas onde vai ser implementado, né? A metodologia do WCM, como áreas pilotos tem que ser muito bem escolhida, e aí esse primeiro workshop que é feito de desdobramento de custos, né? de perda relacionado a custos, é que vai dar direção por onde começar, em que área começar, em que máquina começar, em que fluxo começar, em que linha começar, né? É por aí. O WCM se inicia pelo levantamento de custo, né, causado pelas perdas. Então, como eu falei agora há pouco, é o primeiro movimento, né, que acontece, tá? E aí tem um ponto particular aí, que é esse terceiro ponto, né, que eu estou falando até agora em primeiro movimento, né, e agora eu vou levar para o plural, né, pro plural, que é os primeiros movimentos, né, e a gente considera 2. Foco no custo, que eu falei até agora, né, foco no custo, e foco na segurança. Então o desdobramento de custo é esse primeiro workshop importante que precisa acontecer com um time forte, onde vem gente de finanças, né, vem gente de várias áreas importantes da empresa, né, do suporte à manufatura, e simultânea a isso pode-se começar um outro workshop, uma outra frente, que é a de segurança. Tá? Porque segurança nós não estamos relacionando e não se pode relacionar à perda financeira. Okay? Então você tem matrizes ou dados, né, que vai dar a direção para onde priorizar em termos de segurança dentro do fluxo produtivo, dentro da organização, né? E em paralelo você tem esse outro trabalho que é do desdobramento de custo. Então são os dois pilares dentro da estrutura do WCM que pode começar de forma simultânea. Okay? Isso é de fundamental importância. Falando um pouco da origem do WCM, né? Então, todas as ferramentas que nós já conhecemos, que teve início lá em 1950, né? Toyota, gurus americanos, né? No tocante à qualidade, que desenvolveu coisas dos Estados Unidos, foi para o Japão, aprendeu junto, dividiu conhecimento junto. Todos esses pontos criados lá em meados de 50, né? Isso não mudou, isso vem para o WCM.
Então, muita gente pergunta, mas eu vou começar com WCM e eu preciso saber Just in Time, né? Eu preciso saber Quality Total Control, eu preciso saber o conteúdo da engenharia industrial para eu melhorar meus processos, e o TPM, como fica nisso tudo. Todo esse apanhado de coisa é preservado e precisa ser aprendido, tá? O WCM, o que ele trouxe, né, de interessante? Japoneses criaram isso lá em 50, com todo aquele conteúdo que nós falamos ali naquelas duas primeiras colunas, 50 até 80. E em 86, né, surge aí a primeira experiência do lado de cá, né, do lado do Ocidente. Então, nos Estados Unidos, em algumas empresas aí como a General Electric, né, Kawasaki, e aí um senhor chamado Richard Schauberg, ele resolveu pegar todo esse trabalho que já era desenvolvido lá no Oriente e colocar de uma forma estruturada, de forma que os ocidentais, né, de forma que nós pudéssemos aplicar isso e obter resultado, né, satisfatórios. Então, eu acho que a grande virada aí foi pegar todo esse aparato, né, aprendido já lá atrás e estruturar numa forma que nós do lado de cá, até por não ter essa cultura disciplinar mais arrojada, né, fosse possibilitado a nós implementar a melhoria dessa forma estruturada do WCM. Então foi criado, né, esse livro pelo Richard Schauberg, né, a máquina que mudou o mundo, né, do Womack. Isso colaborou muito e tem colaborado muito, né. A parte também ali do Lean Thinking, que é um outro conteúdo super importante, está dentro do Lean Manufacturing. Tudo isso faz parte do conteúdo WCM. Tá? E por último, a gente tem aqui de 2005 para cá, né, grandes sucessos aí de empresas como Fiat, Chrysler, né, todo aquele grupo ali, CNH, que é grupo Fiat, né, Volvo, Unilever, são as grandes aí que implementaram, né, WCM, e hoje tem empresas aí em alto nível de excelência operacional, como o Embraco, o Whirlpool aqui de Joinville, né, Embraco, Joinville e outras plantas do mundo, o Whirlpool também, outras plantas fora daqui do Brasil, né, que estão aplicando e estão colhendo excelentes frutos com o WCM. Então, eu vejo, né, e WCM é uma forma estruturada de todo esse conteúdo criado lá atrás, né, para que a gente consiga implementar passo a passo, de forma disciplinada, de forma arrojada, com uma auditoria muito forte, né, tem um conteúdo de auditoria aí muito forte, para que a gente consiga, né, a empresa que vai conseguindo pontos de excelência no WCM, automaticamente os resultados dela vêm de forma muito correspondente, né? Então a coisa é muito bem amarrada. Não dá para deixar de citar, né, o professor Yamashina, que trabalhou aí, tem trabalhado no sucesso dessas empresas em parceria inicialmente aí com o grupo Fiat, né, a partir de 2005, e né, hoje a grande autoridade mundial de conhecimento e de muita coisa que foi implementada dentro da estrutura WCM, né? Okay? A estrutura do WCM, né, acho que já falei bastante disso aí anteriormente, mas a gente vê ali divisão entre método, o foco, né, o objetivo e os valores. Os blocos de conteúdos metodológico, né, engenharia industrial, qualidade, né, controle da qualidade, a manutenção produtiva total, que é o TPM, e o Just in Time, que é essa parte mais da logística, né? Até coloquei ali, né? Então, a engenharia industrial, todo esse conteúdo, ele visa melhorar a organização no posto de trabalho. Então são todos esses tipos de Kaizen, de trabalho que a gente faz de melhoria nos postos de trabalho, né, para buscar produtividade. A parte de qualidade, todo o sistema de qualidade estruturado. O TPM, né, já que vem com a manutenção. E o Just in Time, que aí é um pacote que fica sob responsabilidade da logística para disponibilizar a peça na quantidade certa, na hora certa, né, no momento em que a produção precisa para produzir.
Aí tem os indicadores ali, né? O foco, buscar produtividade, melhoria de qualidade, eficiência e nível de serviço. Com objetivos 0, 0, 0, 0, como falamos anteriormente, né? Zero perda, zero defeito, zero quebra e zero estoque. E os valores, envolvimento das pessoas, né? Já na visão de Taishi Ono ali, agregação de valor, né? Trabalhar com agregação de valor para atender o cliente. Então, onde o cliente está disposto a pagar aquilo que se agrega valor para o cliente. Então esse é todo o conteúdo metodológico, né, que está contido dentro do WCM. A estrutura do WCM, o WCM ele tem essa espécie de templo, né, bem semelhante com o do TPM, e ele conta com 10 pilares técnicos. A gente olhando ali para o templo, a gente vê 11 pilares técnicos, né? Mas aqueles 2 pilares ali, eles acabam trabalhando muito junto, né? E na pontuação da auditoria, eles acabam dividindo pontos. Então são parceiros que têm que andar muito juntos, né? É como se fosse um pilar só de atividade autônomas, né? Mas a gente divide, né? A experiência que nós tivemos na Embraco, Whirlpool, várias empresas, eles dividem com uma visão em 11 pilares, considerando que ali tem uma parceria dos 2 pilares andando bem ali de mão dadas, né? Que são as atividades autônomas que dependem em muito dos operadores. O que a gente colocou na base do templo, nós colocamos os pilares gerenciais, né? Tivemos essa ideia, né? Ao invés de ter 2 templos para a gente estar olhando, colocamos tudo num templo só. Colocamos na vertical os pilares técnicos e colocamos na base ali todos os outros 10 pilares gerenciais. Tá? As siglas dos pilares nós colocamos em português, né? Foi uma outra iniciativa nossa aí e que os alunos têm achado legal, porque quem já trabalha com WCM, né, como eu que já venho trabalhando, alguns colegas acham um pouco estranho, né? Porque a gente já tem aquelas siglas em inglês de 2 letras, ou às vezes de 3 letras, mas a gente achou por bem, para quem está tendo o primeiro contato com o WCM, começar a WCM de forma cultural, ter o nome em português e ter a sigla em português e depois faz uma relação português-inglês, que eu também faço isso várias vezes, mas estou tentando aprender a falar ali no português para me habituar a dizer o nome dos pilares em português e vai ficar mais fácil isso para a gente ensinar todas as pessoas a se envolverem com isso. Então essa é a estrutura do WCM. 10 pilares técnicos, né? Ou 11 considerando os 2 ali subdivididos e os 10 pilares gerenciais na base do templo. Essa parte nós já falamos. O WCM ele tem uma outra particularidade que são passos, né? Não pode pular etapa. Com nada na vida pode pular etapa, né? Mas a evolução de cada pilar, né? A evolução do nível de excelência em cada uma dessas áreas, ela segue de forma muito rigorosa, passo a passo, né? E aí você tem essa estrutura sempre de 7 passos, né? E um 8º ali que nós consideramos a preparação. Então, se vamos começar a trabalhar com um determinado pilar, fazemos a preparação primeiro, que consiste em montar time, né? Que consiste em definir qual o caminho que vamos seguir, baseado no workshop de Cost Deployment, né? De desenvolvimento de custo, e aí temos que seguir sempre os 7 passos. Né? Isso é de fundamental importância, até chegar lá no topo, né? No nível de excelência operacional aí de classe mundial. Okay? A estrutura, os 7 passos, eles estão subdivididos em 3 fases, né? Então nós chamamos aí a fase reativa, a fase preventiva e a fase proativa. Tá? Todos os pilares passam por essa subdivisão de fases. Tá? Então chamamos fase reativa, que é a fase de eliminação de elementos surpresa, né? São muitos e muitos problemas que acontecem no fluxo, é o apaga-fogo, então ali a gente ainda está trabalhando, engatinhando ainda, né? Começamos, aqui é um exemplo do OLT, Organização no Local de Trabalho, que do inglês é o nosso famoso WO, né? Então na fase reativa nós temos o passo 1, passo 2 e o passo 3, começa pela limpeza inicial de um equipamento que foi definido o equipamento modelo, né? E essa limpeza inicial
é uma outra coisa que eu não tinha ideia do que era uma limpeza inicial antes de trabalhar com o WCM, né? Eu achava que uma máquina limpa, que as máquinas que tínhamos, por exemplo, no nosso parque industrial eram limpas, né? E até a gente descobrir o que realmente seria uma limpeza inicial para deixar uma máquina realmente limpa. Então esse é o primeiro passo desse pilar, né? Depois se reorganiza o processo, vai para os padrões. Então, chegar no terceiro passo, né, de um pilar desses, né, desses 10, desses 11 pilares técnicos é um grande desafio. Então se divide por fase, né? Depois você vai para a preventiva, que já é uma fase já com inspeção, então você já consegue, os problemas já deixam de ser surpresa, né? Você já consegue ter uma visão mais clara do que vai acontecer. A atuação do operador já é mais frequente, ele já está mais envolvido com os problemas, né, em solucioná-los os problemas. Depois nós vamos para a fase proativa, que é a fase do domínio total do time, né, do time de trabalho em uma determinada área. Então aí nós já temos os padrões todos melhorados e temos, dependendo da área, né, que nós estamos atuando, você chega num nível de excelência muito bom, onde o time daquela determinada área, eles têm um nível de autonomia muito grande para resolver os problemas, para restabelecer fluxo, né? Então essa é a fase proativa. Quer dizer, a interferência externa, ela passa a ser bem mais reduzida e o envolvimento do pessoal, do próprio fluxo ali, tem ali um tal nível de capacidade que eles conseguem resolver os problemas de forma mais atuante. Okay? Time WCM, né? O time é de fundamental importância você criar o time para cada um dos pilares, né? Então você tem que ter alguém encabeçando toda essa estrutura, né? No nível de alta gestão ali no WCM. Depois você vai ter os líderes de pilares, né? Para cada pilar você tem que ter um líder, dependendo do tamanho da sua organização, você pode até colocar mais de um pilar sobre a responsabilidade de um único líder. Tá? E o líder do pilar tem uma grande responsabilidade, né, de aprender todo o conteúdo metodológico sobre aquele pilar e de ter a capacidade de passar a ensinar, né, de difundir esse conhecimento para o restante do time da organização. Tá? A gente dá um pouco de ênfase para aquele pilar central ali, que é a melhoria focada, né? Que é o FI no inglês ali. Então esse é um pilar bastante importante, um pilar que detém todo o conhecimento e toda a organização da chamada caixa de ferramenta que nós chamamos, né? Então melhoria focada é o pilar que contém todas as ferramentas de melhoria contínua sob sua responsabilidade e ele atua em todos os outros pilares para ajudar a solucionar os problemas que são encontrados nas outras áreas. Okay? Eu coloquei algumas cores ali, né? Por exemplo, segurança, o pilar de segurança, um líder do pilar de segurança pode muito bem ser um líder desse outro pilar da outra ponta aqui, que é o meio ambiente, né? Eu coloquei combinação ali também da manutenção específica, né? Ele pode ser também um líder de EM, que é a gestão antecipada de equipamentos, né? Tem algumas combinações que podem ser feitas ali, WO e AM, que são as duas atividades autônomas, né? Também podem ser geridas, pode ser liderada por um mesmo líder, dependendo do tamanho da organização. Tá? E aí falamos agora dos 10 princípios do WCM. Né? Como todo programa, né, tem que, ou tudo que se faz na vida, né, tem que ter princípios, né? Você tem que saber do que não se abre mão, né, o que não pode deixar de ser considerado. E no WCM aí tem 10 princípios, né, 10 pontos importantes que precisam ser considerados dentro do WCM para se ter sucesso na aplicação dessa ferramenta metodológica. Okay? Então, o primeiro princípio, né, melhoria contínua e engajamento, esse é o nome do primeiro princípio, né, que é sair da situação do apagar incêndio, né, e ir para uma situação
com uma cultura de melhoramento, de melhoramento contínuo, né? Então você sai do apagar incêndio e vai para resultados, né, com avanços mais consistentes, sem ter que estar retroagindo, né? Então esse é o primeiro princípio do WCM, nada diferente do que se fala até hoje em Lean Manufacturing, do que a gente tem pregado, tá? Aqui, né, tem um exemplo, né, dentro do primeiro princípio, né, uma gota d'água, uma gota de chuva sozinha tem um pequeno impacto, né? Mas quando você se junta, né, uma nuvem com muitas gotas combinadas pode fazer uma grande diferença. Então é isso aí, time engajado de forma estruturada e organizada tem uma força muito grande, né? A gente tem bastante experiência, quem trabalha com Lean, quem trabalha com Kaizen, sabe muito bem aí do que eu estou falando. Trabalho em time, a gente acaba colhendo resultados excepcionais. Tá? Então isso está dentro do primeiro princípio do WCM. Okay? Dentro desse primeiro princípio também, as pessoas com hábitos constantes de resolver problemas. Né? Pessoas sempre, né, você sempre vai ter uma lista estruturada do que está acontecendo em termos de perda, você tem que estar sempre atacando isso, ter essa coisa voltada, né, dentro da sua rotina, você ter tempo, você tem que dispor de tempo para estar participando, né, de ciclos de melhoria, estar participando de projetos de melhoria, você tem que estar dispondo de tempo para isso. Todo mundo dentro da manufatura, ou mesmo fora da manufatura que dá suporte para a mesma, tem que estar imbuído dessa cultura. Né? Hoje não dá mais para se dar o luxo de cuidar apenas da rotina e deixar a parte de melhoria de lado. Né? Então o combate às perdas acabou sendo aí uma grande parcela, né, de ganhos dentro da manufatura. Tá? Então esse é o primeiro princípio dos 10 princípios do WCM. Nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pausa agora, né, de 2 minutinhos. Eu vou pedir para vocês, eu devo agora receber nesse intervalo de 2 minutos as perguntas, né, caso tenha algumas perguntas que foram geradas durante esse primeiro bloco, e aí eu já respondo essas perguntas no início do segundo bloco agora, quando nós voltarmos. Ok? Então, até já!